que foi feito muito legal, leva 1 minuto e funciona desvendando como a mídia funciona e funcionou para levar o Brasil ao fundo do povo. É do Carta de Campinas e mostra a metamorfose daquele professor Vilas, que é da Band ou da Jovem Pan, o que ele fazia, o que ele dizia antes e o que ele está dizendo agora. Observem a mudança no tom de voz. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo abrir nesse caso aqui, né? Eu vou encontrar, logo em seguida eu mostro para vocês aqui, porque fica bem claro, entende? A maneira ordinária, eu considero isso absurdo até, totalmente absurdo. É um desrespeito com a cidadania. E nós temos que perceber isso e não cair, porque é a coisa mais normal do mundo. Ah, mas Beatriz está cheia de bolsonarista aí que votou e se arrependeu. Não se arrependeu, não. Se quem tivesse sido ofendida tivesse sido uma deputada de esquerda, uma jornalista mesmo de esquerda conhecida, eles iam dar razão para o Bolsonaro. Tá? Eu estou falando eles fora da turma mesmo, mais odiosa do Bolsonaro. Então, a gente fica, né? Eu não caio nessa, não tenho paciência, nem idade, nem... não dá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse material está muito bom e mostra, né, essa metamorfose que a gente tem que entender como é que funciona. Agora estão todos praticamente, né, a Miriam Leitão, todos eles mudando o jeito de falar, sabe? Mudando o jeito de dizer, mudando todas as maneiras para poder, de alguma maneira, dar a entender que eles não compactuam com o que está acontecendo. Mas quem botou o Bolsonaro lá foram eles. E nós não podemos esquecer isso, porque não pense que eles estão preparando o Hulk. Estão, assim, preparando o Hulk. E o Hulk também tem a sua história, né? O Hulk não disse que não estava vendendo as mulheres para os turistas. O Hulk não fez uma camiseta que as crianças usaram, que eu não me lembro muito bem qual era a fala que estava na camiseta, que era uma coisa também bem horrorosa. Tudo isso foi feito, mas aí as pessoas, o nosso problema é esse. A gente não parece ter memória. E quando tem memória, ainda parece que incomoda os outros. Mas nós somos obrigados, por uma questão de bom senso, de sermos adultos, não é nem inteligente, é adulto. Nós temos obrigação de ser no mínimo, quer dizer, é a tentativa que a gente faz, né? De ser no mínimo razoável naquilo que está acontecendo nesse momento, né? O Arnaldo Jabor, por exemplo, usou o espaço da Globo, do Jornal da Globo. Aí estão dizendo hoje que ele mandou um recado violento, um recado fortíssimo para o Bolsonaro, né? No sentido de que o Bolsonaro está com seus dias contados, que ele não vai permanecer no governo e tal e tal. Não podia nem ter chegado lá, nem ao menos ter chegado lá. Então, quando a gente vê aí as pessoas já montando direitinho o esquema para colocar o Hulk, simplesmente estão fazendo o que já fizeram com o Bolsonaro também. E sempre vão continuar fazendo assim, né? Aí não dá. Sinceramente, eu penso, pelo menos,
que uma boa parte do povo deve pensar como eu, porque a gente, né, nós somos pessoas bem simplesinhas, bem comuns, então nós devemos ter um pensamento semelhante nesse sentido, que não adianta trocar o 6 pelo meia dúzia, né? Tem gente que ficou com raiva, tem gente que agora disse que o Bolsonaro passou do limite, que a decência não tem mais decência, que o limite da decência, mas outra memória, que um pouquinho de memória não faz mal, né? Ele conversando com mulheres. Que a sua mãe fosse tratada assim? Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante. Que a sua filha fosse tratada dessa forma? Vagabunda! Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como o Bolsonaro trata? Você é uma idiota. Vagabunda! Ignorante. Chora agora, chora agora. Esse documentário, essa peça aqui foi feita em setembro de 2018. Foi feita pelo Alckmin. Que a sua mãe fosse tratada assim? Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante. Que a sua filha fosse tratada dessa forma? Vagabunda! Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como o Bolsonaro trata? Você é uma idiota. Vagabunda! Ignorante. Chora agora, chora agora. Tá, isso foi feito em setembro de 2018 pelo Alckmin. Então agora vem me dizer, com uma cara de pau, cara de jacu na porta, que ai, que surpresa, como eu estou impressionada com o Bolsonaro. Vai catar uma, sabe, um cara que amava a tortura, idolatrava a ditadura, ofendia a imprensa que o ajudou a se eleger, chefe de facção miliciana, um desprezo profundo, aberto, amplo e restrito pelos pobres, mulheres, negros, homossexuais, índios, e vem fazer tipinho agora que é por causa do furo. Ah, por favor. Daí não dá, sabe? A gente chega num ponto que daí, tipo assim, não dá. Não tem condições. Então eu fico fora, não sei o que eles vão fazer, como é que eles vão fazer, mas eu não vou ficar batendo palma para louco dançar. Não vou mesmo. Acho que ele nem deveria estar lá. E se é para sair, tem que sair a chapa, porque foi eleita de uma maneira muito fora de qualquer possibilidade de bom senso, de lucidez e de legalidade. Foi feito uma série de crimes para que eles chegassem lá, começando pelas fake news, né? Mamadeira de piroca. Olha onde é que nós estamos jogados. É kit gay, mamadeira de piroca, mulher tem que... olha, é muita chinelagem. Muita. Aí o povo tem que ir para a rua. Por que o povo não tem que ir para a rua porque está passando fome? Por quê? Porque eles vão fazer com o povo o que eles bem entenderem. Hoje não se fala, inclusive, da greve dos petroleiros. Esse assuntinho horroroso, repulsivo, está tirando da frente, né, todos os outros assuntos que são de uma pauta absurdamente importante, como é o caso dos petroleiros e toda a situação que nós estamos vivendo, entendeu? Toda essa situação que a gente vive. E aí, se a gente passar junto com eles, nós vamos estar simplesmente fazendo o que eles esperam que a gente faça. Como sempre, né? Massa de manobra. Por exemplo, os celulares, são 10 celulares do Adriano, estão sendo periciados. Por quem? Quem é que está periciando? É a Polícia Federal? É a Polícia Civil do Rio de Janeiro? É o Ministério Público? Quem é que está periciando?
Ali estão com certeza muitas provas sobre muitos assuntos, se não provas, linhas de investigação que podem ser abertas e encontradas e bem delimitadas, né? E aí, quem é que está mexendo com isso? O assunto está fora. Por quê? Porque nós estamos sendo, de novo, eles estão nos monitorando e, além de nos monitorar, nos pautando também sobre o que nós vamos, para onde nós vamos, o que nós vamos falar, sobre qual é o nosso assunto do dia, etc., etc., e mais ainda, né, umas 2 vezes o etc. Sabe que o Gabeira, eu agora li o nome dele aqui, sabe o Fernando Gabeira? Conhece. Quem é do século passado lembra do Fernando Gabeira. Quem não lembra dele como político e tal, lembra dele como jornalista, porque ele tem uma programação na Globo, já faz acho que uns 40, 50 anos. Mas o Gabeira, segundo informações que se tem, ele vai ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Hein? Que tal? Mas o Rio de Janeiro merece, eu acho. O Rio de Janeiro pede para se ferrar. O povo do Rio de Janeiro leva tudo, não todo, né? Uma parcela do povo leva tudo assim na flauta, tudo na brincadeira e vai se ferrando, se ferrando, se ferrando, se ferrando. O Rio de Janeiro, eu vi um homem ele viajou, morou fora do Brasil há alguns anos, pena que eu não guardei aqui o comentário, mas ele morou quase 20 anos fora do Brasil e ele voltou para o Brasil. E ele ficou embabacado, assim, sabe? Estatelado, ficou impressionado com o que ele viu da decadência do Rio de Janeiro. Tanto que ele disse que não fica, que vai sair do Rio. Ele disse que ainda não sabe para onde, né? Mas que vai sair do Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro que é uma cidade magnífica, maravilhosa, um povo sensacional. Mas eles têm umas escolhas políticas dominadas pela Rede Globo que é só para aquele grupo de bandidos mesmo, para eles poderem se locupletar, roubar, se dar bem, poder, sabe, explorar ao máximo a cidade. Aí, claro, é a Globo, né? O Arnaldo Jabor, que é um pústula, tem um horror desse homem, as barbaridades que ele dizia da Dilma, do Lula. Agora ele está falando sobre a questão da sexualidade, né, do próprio Bolsonaro. Então ele diz assim... Não se casem. Diz que é política da gestão Bolsonaro. Mas há um outro aspecto importante que não tem sido analisado. O problema sexual do presidente, dele e do seu entorno. Vocês já repararam como o tema homem e mulher é tratado por Bolsonaro, mesmo antes dele ser eleito? Só se fala em sexo. As observações e metáforas sempre tocam nisso. Bolsonaro já brigou com uma deputada a quem não estupraria. Já disse no ar que gastava dinheiro em Brasília comendo gente. E é muito estranha a sua fixação em atacar a homossexualidade, como o Golden Shower, o chuveirinho de ouro no carnaval, lembram? Disse que preferia morrer a ter um filho gay, que só daria abraços héteros nos políticos, que ele estaria namorando um político tal, que ficou noivo de um outro lá, mas talvez não se casem. Diz que tem brigas de casal com ministros. Pessoas ligadas ao governo já disseram que nos colégios ensinam perversões às crianças e que nas faculdades há piranhas e maconheiros. E tudo culmina com a extraordinária Damares, a ministra do Cristo na goiabeira, que quer acabar com a sexualidade brasileira, conclamando os jovens a ficarem virgens. Esse último ataque à Patrícia é um tiro para bater 2 inimigos, a sexualidade e o jornalismo, a quem dá bananas diárias na porta. Que como a gente tem comentado aqui, né? As bananas diárias. Está o verdadeiro inimigo, a democracia. Esse regime chato que deixa a sociedade amar, criticar e se expressar com liberdade.
Nunca se viu isso no país. Há uma sexualidade torta no executivo que acaba pautando uma vida política